Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nájila Luz, esse é um canal de santista para santista, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreve, porque todo dia temos vídeos para falar sobre Santos Futebol Clube, para você ficar muito bem informado. Se na televisão não falam do Santos, aqui falamos muito. E tô também nas minhas redes sociais, @NajilaLuz no Twitter e no Instagram também, só falando sobre Santos. E no vídeo de hoje, vamos fazer um apanhado aí, um resumo da entrevista coletiva do Diniz, onde ele falou de assuntos importantes e assuntos que vocês também sempre estão me perguntando aqui nos comentários, e nada melhor do que ouvir da boca do nosso próprio treinador, né? Ele comentou sobre gerente de futebol, o Ângelo, Kaique, saída de jogadores, né, do nosso atual elenco e também contratações, né? Assuntos que vocês sempre estão me perguntando aqui nos comentários. Então, vamos primeiro conferir alguns desses trechos da entrevista coletiva do Diniz e depois a gente volta comentando sobre esses assuntos. Confere aí. O futebol hoje, a figura do gerente e do executivo de futebol, ela está presente, ajuda e muito no mapeamento dos jogadores, na condução do elenco. E é importante que a gente tenha pessoas, não só no cargo, mas pessoas que tenham sintonia com aquilo que o Santos está almejando nesse momento. Então acho que mais do que o profissional em si é trazer uma pessoa que se encaixe na proposta que o presidente Rueda quer para o Santos na gestão dele. Que é um jogador que tem um futuro brilhante. Fazer o que ele já está fazendo com 17 anos é algo muito surpreendente, como outros também. Mas como a sua pergunta foi direcionada para ele, ele é um jogador que tem uma projeção absolutamente positiva para o futuro. As minhas palavras para o Ângelo foram totalmente de incentivo, que é melhor ele se arriscar e se expor para ir aprendendo e a gente ir tirando os excessos do que ter muito acanhamento. E faz parte do jogo do Ângelo esse tipo de postura. Provavelmente, para não falar que, ou com certeza, é isso que ele fazia na base e isso que trouxe ele até o profissional. Então não tem por que mudar, pelo contrário, a gente tem que potencializar. Acho que a maturidade que ele vai ter com a sequência dos jogos vai fazer ele encontrar o melhor momento entre passar e driblar. Mas assim como eu falei do Kaique, o que o Ângelo consegue produzir com 16 anos também é surpreendente. É algo muito fora da curva. Só o fato do jogador de 16 anos estar jogando com a camisa do Santos e conseguir e tentar se impor contra um adversário como o Boca Juniors é para a gente tirar o chapéu. O ideal seria que a gente perdesse o mínimo possível de jogadores, já que o Santos já teve perdas importantes, como o caso do Veríssimo, Pituca e Soteldo, mais a lesão do Sandri, mais a lesão do Jobson. Então a gente teve já algumas baixas muito importantes. As nossas conversas com o presidente é que a gente, se for possível, que não perca ninguém ou quase ninguém e pontualmente reforçar. Eu, de fato, não sou um treinador que gosta de ficar contratando demais. Eu gosto de ver muito o que tem primeiro para a gente fazer contratações que possam vir e com uma chance grande de ajudar o Santos. Tem que ser melhor do que essa molecada? É isso? Não gosto de usar essa palavra melhor. Tem que ser jogador que chega e vai vestir a camisa do Santos e a gente acredite que ele vai vestir e não vai pesar. Então é esse tipo de jogador que a gente vai buscar. Se não, e não é, acho que é errado falar vai chegar e é melhor que a molecada, porque a molecada joga cada vez melhor. Então como é que você vai achar um zagueiro que joga mais que o Kaique hoje? Pode vir e disputar a posição, mas assim, os jogadores, os jovens, conforme o tempo vai passando, eles vão ganhando mais maturidade e vão marcando mais território. Acho que a gente precisa reforçar dessa forma, trazer jogadores que ao vestir a camisa do Santos, a gente acredite que eles vão vestir, não vão sentir o peso e vai jogar com uma certa naturalidade. E bom, esses foram alguns dos trechos do Fernando Diniz. Ele falou sobre esses assuntos, né, de gerente de futebol, Ângelo, Kaique, saída de jogadores e também contratação de reforços. Começando pela questão de gerente de futebol, esse executivo que o Santos está procurando, muitos nomes já foram cogitados: Zé Roberto, David, Alexandre Matos, William Thomas, que estava no Santos e agora está no Atlético Paranaense, foi procurado, mas preferiu ficar no Atlético. Então, o Santos está buscando esse nome, enquanto não acha, vamos tocando a vida do jeito que dá, né? Precisa ter essa definição, porque é muito importante, principalmente na relação de reformulação de elenco,
tanto de saída de jogadores, né, atletas que não estão conseguindo render no Santos e precisam sair, até mesmo para diminuição de folha, questão de renovações, várias renovações estão estagnadas ou até mesmo regrediram. Então é importante ter um profissional que entenda sobre o assunto para que a gente consiga resolver essas pendências o quanto antes. Além disso, de ser um profissional que seja esse elo, né, dos jogadores, comissão técnica e diretoria, para que todo mundo fale a mesma língua e a gente possa caminhar no mesmo sentido, né? Então é importantíssimo esse profissional. Vamos torcer para que o Santos apresente o quanto antes. E bom, ele também falou bastante do Ângelo. O Ângelo que ele teve algumas cornetas aí, né, depois da vitória do Santos contra o Boca Juniors, porque parte da torcida entendeu que ele foi um pouco fominha, conduzia demais a bola, acabava errando em algumas questões, driblava demais e perdia a bola. Enfim, alguns torcedores criticaram um pouco o Ângelo em relação a isso e o Fernando Diniz falou sobre isso, mas elogiou o jogador, né? Disse que ele tem bastante personalidade, enfim, e que com o tempo ele vai ter essa maturidade e essa tomada de decisão mais inteligente, saber o momento certo para fazer cada coisa. E é isso, a gente sempre tem que lembrar que ele tem apenas 16 anos, é uma safra, né? Jogadores que estão jogando nesse time titular do Santos, como o Pirani, o próprio Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Kaique, são jogadores muito jovens, a gente precisa também ter uma certa paciência com esses atletas. E falando em jogadores jovens, e falando também, já pegando gancho para falar de reforços, saída de jogadores, enfim, falar do Kaique. Por quê? Ele elogiou bastante o Kaique, disse que ficou bastante impressionado com um jogador que tem apenas 17 anos, e uma frase que eu gostei bastante, que eu até anotei aqui, ó. Como achar um zagueiro que joga melhor que o Kaique hoje? Principalmente pensando em futebol brasileiro, né? Foi essa frase do Fernando Diniz. E isso entra muito em relação ao que o Santos vai buscar no mercado, já falando de reforços, né? Porque o Santos precisa de contratações, sim, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Porém, você precisa trazer um jogador que vá agregar ao elenco e não tirar o espaço de um menino da base como o Kaique. Vai que você contrata um outro zagueiro, né? Não que o zagueiro seja uma prioridade hoje do time do Santos, mas você traz um jogador e meio que atrapalha esse desenvolvimento de um menino da Vila. É a mesma questão para outras posições, e não por isso que essa análise precisa ser muito bem feita. E é uma análise que precisa ser feita com a comissão técnica. A diretoria do Santos precisa estar alinhada também em relação a isso. Esse profissional, né, esse executivo de futebol que a gente tanto está falando, e o scout do time do Santos. Né? Os jogadores que o Santos tem, que possam agregar o Santos, os jogadores que estão no Santos e que, se melhor trabalhado, podem render mais. Então, é um trabalho de parceria, não tem que ter individualismo nessa hora, precisa ser parceria para que a gente possa colher esses resultados o melhor possível. Né? E a saída de jogadores, o Fernando Diniz também falou, né, que ele pretende contar com o maior número possíveis de jogadores, principalmente os titulares, né? Tem a questão do Caio Jorge, que é uma grande incógnita se ele vai ficar, se ele vai renovar, ou se ele vai renovar e vai ficar, se não vai nem renovar e não vai nem ficar. Então a gente também precisa resolver algumas novelas, né? Tem o Carlos Sanches também, que está com o contrato terminando, será que ele vai renovar, será que não vai renovar? Então, essas decisões também que podem acabar impactando no trabalho do Fernando Diniz. Por isso, essa definição precisa acontecer o quanto antes. Mas gostei demais da entrevista do Fernando Diniz, acho que foi bem esclarecedora, ele não fugiu de nenhuma pergunta, tem lá na Santos TV completinha para quem quiser conferir. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, que ajuda demais a mandar esse vídeo para mais torcedores do Santos. E se você tem aquele grupo no WhatsApp, aquele grupo no Telegram, no Facebook, manda também o link para que mais santistas conheçam o nosso canal e me siga lá nas redes sociais, @nagilaluz, no Twitter e no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.